Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinara, e nesse vídeo eu vou falar tipos de revisão da literatura. Nós vamos abordar aqui quais são os aspectos gerais, as comparações entre essas revisões, e eu vou apresentar vários modelos, vários tipos, para que você possa escolher na sua característica, na sua estrutura, no seu interesse, dentro do seu cronograma de pesquisa, do seu orçamento e também das suas habilidades técnicas em conduzir um certo tipo de revisão em si. E aí nós vamos passar agora para uma análise de um artigo que fala sobre os tipos de revisão de literatura. Aqui, pessoal, nesse artigo eu trago especialmente ele, porque é um artigo bem didático, está escrito também em língua portuguesa e assim facilita o diálogo, facilita a sua compreensão e facilita também que você possa posteriormente baixar esse arquivo, fazer leituras, outras pontuações, comparações com outros materiais. Existem vários outros artigos que falam sobre modelos, tipos de revisões da literatura. Existem. Eu trouxe aqui esse, selecionei nesse momento para que nós possamos discutir e trabalhar esse ponto em si. Então, esse artigo ele fala revisões da literatura científica, tipos, métodos e aplicações. Ele coloca em enfermagem, porque é uma característica dos autores, então eles fizeram especificamente para a área, mas ele serve para as demais áreas em si, guardadas as questões específicas ou termos mais gerais que são colocados para a área da enfermagem em si. Então, revisões da literatura científica. O que nós precisamos compreender, pessoal? Na verdade, não é uma leitura de um artigo em si, mas sim trazer, ao invés de nós colocarmos num formato de slides e tudo mais, eu preferi colocar nesse formato para prestigiar o autor, para prestigiar o trabalho que os autores tiveram para elaborar um material extremamente rico, detalhado e com características peculiares. E aí ele vai trazer aqui, pessoal, para nós, e eu sempre deixo marcado vários pontos que nós precisamos entender sempre quando está sendo colocado nessa questão de revisão de literatura e compreender os seus modelos em si, é que tem todas essas partes a revisão em si, ela não é necessariamente um item de fazer somente a leitura de vários materiais. A revisão de literatura nós precisamos pensar ela não como uma estratégia quantitativa, mas e principalmente como uma estratégia qualitativa, para que eu tire os pontos principais daqueles trabalhos para que eu utilize futuramente no meu trabalho. Então, essa estrutura e o autor aqui coloca que a revisão da literatura ela pode assumir diferentes expressões relacionadas com o grau de sistematização e a função a que se destinam. Ele vai falar especificamente aqui, contudo, a revisão sistemática de literatura tem por base um método explícito, claro e padronizado para que possa ser reproduzido e descreve a priori de forma rigorosa como deverá ser feito o seu planejamento em si. Bom, pessoal, e aí ele vem tratando aqui sobre o material e método dele. Realizou-se uma revisão narrativa, então a estrutura desse artigo ela é baseada em um modelo de revisão de literatura que é dentro dos vários tipos que existem, uma delas é a que se chama de revisão narrativa e ele vai utilizar essa estrutura aqui para nós entendermos os outros modelos de revisões de literatura, de modo a obter-se uma síntese sobre as várias tipologias da revisão de literatura, assim como as suas características e funções. Ele fala como foi feito, os operadores lógicos utilizados, as bases que ele colocou, e ele vem o seguinte, pessoal. Eu só estou selecionando o que é principal para nós entendermos a estratégia da revisão de literatura. E ele fala, as revisões da literatura podem ser nomeadas como várias formas. E você vai encontrar, quando eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho de conclusão, nível de monografia, nível de dissertação ou nível de doutorado, a seção de revisão de literatura, ela tem vários nomes. Então, muitas vezes é fundamentação teórica, a fundamentação da literatura, revisão teórica, vários pontos. Por exemplo, ele coloca aqui revisão crítica, revisão integrativa, revisão da literatura, revisão de mapeamento, um mapa sistemático, meta-análise, revisão de estudos mistos, revisão de métodos mistos, visão geral, revisão sistemática qualitativa, síntese de evidências qualitativas, revisão rápida, scoping review, que é a revisão de escopo, revisão do estado da arte,
Revisão sistemática, revisão sistematizada, pesquisa e revisão sistemáticas e revisão de guarda-chuva. E ele vai descrever um pouco aqui cada uma, não vem ao caso nesse momento. Mas o que nos interessa, pessoal, e aí eu vou depois trazer o ponto que é mais importante do artigo, é o seguinte: um deles, ele coloca que, dependendo do nível que você está ou que você se encontra nesse momento assistindo o vídeo, é importante que você veja o seguinte: se eu sou um aluno que estou no mestrado ou um aluno que estou no doutorado, o que é importante para que eu trabalhe o meu trabalho de conclusão, a minha dissertação ou a minha tese? É importante que eu trabalhe o quê? Uma revisão mais sistematizada, uma revisão que não é um levantamento bibliográfico em si e também não é um estudo bibliográfico ou de bibliometria em si. É uma revisão sistematizada, é uma revisão que tem protocolos de trabalho, protocolos mais rígidos de trabalho. Nós vamos ver mais esses elementos também. Então, as revisões sistematizadas tentam incluir um ou mais elementos do sistemático processo de revisão, não sendo consideradas uma verdadeira revisão em si, mas ela é habitualmente utilizada por estudantes de pós-graduação. Então, isso aqui eu deixo como uma estrutura importante para que você entenda esse ponto quando se fala em revisões. E um segundo ponto é que, de modo geral, os métodos que são utilizados, ou seja, quais são as etapas para que eu possa fazer uma boa revisão de literatura em si, ele compreende pelo menos 4 pontos. E é importante, pessoal, nós fazer essa separação. O primeiro deles, e ele coloca aqui para nós, é o que se chama de pesquisa. Então, eu preciso entender qual é o meu tema de pesquisa e, dentro do tema de pesquisa, eu preciso entender quais são as palavras-chave de trabalho. Porque se eu não tiver delimitado um tema e principalmente dentro desse tema ou dessa área temática de trabalho, se eu não tiver as palavras-chave de trabalho, eu não consigo inserir nas bases de dados para fazer a minha pesquisa. E se eu não tiver isso, a minha revisão de literatura, ela pode me trazer das bases de dados, e aí eu posso usar várias bases de dados, talvez as mais comuns, a Scielo, ao Google Acadêmico, e depois a bases que tem um maior número de artigos em si, por exemplo, a Scopus, a Web of Science e outras, a Lilacs, Medline, e aí vai embora vários. Existem centenas de bases de trabalho, inclusive, para cada área de conhecimento, existem algumas dezenas de bases. Então, nós precisamos entender esse ponto. Eu preciso saber o meu tema de pesquisa delimitado e as minhas palavras-chave. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma revisão de literatura prévia. Eu vou ler alguns artigos e aí eu vou tirar a procura e a seleção de estudos. Que eu tenho esses artigos, eu vou avaliar o que outros pesquisadores nessa área colocaram como palavras-chave. Eu posso ler do título ou eu posso ler logo abaixo do resumo. Então vai ter lá as palavras-chave que aqueles autores entendem naquele momento da pesquisa que são mais importantes para trabalhar. Então, entendido esse primeiro bloco que é a pesquisa em si, o segundo ponto é o que se chama de avaliar. O que é avaliar? Agora, na avaliação, em linhas gerais, eu tenho essas palavras-chave, eu vou inserir elas nas bases de dados, pelos meus critérios. Pode ser critério temporal, por ano, pode ser o critério de autor, de país, são vários critérios em si. Um critério, muitos também selecionam, é uma base de dados. Então, eu só vou trabalhar na Scopus, só vou trabalhar na Web of Science, vou só trabalhar na Scielo, vou trabalhar só na língua portuguesa, só na língua inglesa, só em espanhol, em inglês e português. Então, eu preciso entender isso. O terceiro ponto é a chamada síntese de tudo isso. Fiz a pesquisa lá na Scopus, fiz o levantamento, ela vai me fornecer algumas centenas de milhares de artigos. Dessas centenas de milhares de artigos, ou dezenas, enfim, dependendo dos termos que você está utilizando, eu preciso fazer uma síntese, eu preciso tirar aquilo que é importante para a minha pesquisa em si. Eu preciso avaliar aqueles artigos um pouquinho com mais cuidado, um pouquinho com mais atenção, para que muitas vezes fique dentro
da minha expectativa que eu estou querendo. E fechado a síntese, eu vou para a análise. Análise, aí ela já é mais aprofundada. Eu já fiz na síntese, um primeiro rastreamento. Na análise, não. Análise, eu vou partir para a leitura, muitas vezes, não somente de título e de resumo, mas eu já vou partir para uma leitura um pouquinho mais robusta. Eu posso partir para uma leitura de introdução, de conclusão, ou, dependendo da minha estratégia de leitura científica, eu posso partir também a fazer uma leitura de métodos, se esse for o caso. Então, posso fazer uma leitura da introdução, métodos e também da conclusão. Mas tudo depende da sua estrutura, do seu tempo, por isso o cronograma é importante para você fazer essa estratégia em si. Entendido isso, nós vamos passar agora a discutir justamente esse que é o quadro mais importante do trabalho, que é o quadro 1, caracterização do tipo de revisão da literatura. E o que é caracterizar o tipo de revisão da literatura em si? É descrever pontos, é colocar quais são, e o autor coloca o tipo de pesquisa, a avaliação, a síntese, a análise, o que são elementos importantes que eu posso fazer. Então ele vai colocando os pontos de pesquisa, de avaliar, de sintetizar e de analisar. O que eu posso fazer ou o que eu devo fazer em cada um deles. E o autor aqui ele coloca, pessoal, só para nós termos uma avaliação primeiro e geral disso, tipo de revisão, ele coloca 14 modelos. Revisão crítica, revisão integrativa, revisão de literatura, revisão de mapeamento ou mapa sistemático, meta-análise, revisão de estudos mistos, visão geral, revisão sistemática qualitativa, síntese de evidências qualitativas, a revisão rápida, revisão de escopo, revisão do estado da arte, revisão sistemática e de pesquisa, revisão sistematizada e a última revisão guarda-chuva ou de cobertura. O que acontece aqui, pessoal? É importante falar uma ou outra ou todas. Na verdade, esse artigo fica disponível para que você faça a sua consulta, você pode imprimir esse material, fazer o seu trabalho, fazer a leitura mais atenta, mais detalhada. Eu selecionei algumas aqui que eu vejo como importante, até para que otimize também o seu tempo de trabalho. Então, a primeira que eu vejo como importante aqui nesse caso, as que porventura que eu não falar, elas também são importantes, mas para pelo menos nesse vídeo deixar ele mais objetivo e atingir o foco. O primeiro deles é a chamada revisão integrativa. Qual é a descrição? Utiliza o tipo mais amplo de métodos de revisão de investigação, permitindo a inclusão de investigações experimentais e não experimentais, a fim de compreender mais amplamente um fenômeno. As revisões integrativas podem combinar dados da literatura teórica e também empírica. E como é que eu trabalho na parte de planejamento? É uma pesquisa abrangente para identificar o número máximo de fontes primárias elegíveis utilizando duas ou mais estratégias de pesquisa em si. Então, estratégias aqui, leia-se palavras-chave em si. Como que eu vou avaliar? Então, eu pesquisei, avalio, sintetizo e faço uma análise em geral. Como que eu avalio isso? Por meio de relatórios codificados de acordo com a qualidade, mas podem não ser excluídos. E aqui que vem uma questão, pessoal, é que quando eu estou trabalhando a análise de artigos, eu não consigo colocar alguns elementos em si, por exemplo, ou fazer a avaliação mais robusta. Por quê? Porque na avaliação eu faço uma primeira retirada de alguns elementos que eu não quero naquele momento. Agora a síntese, agora sim, na síntese eu já vou partir para elementos, por exemplo, para fazer a tabulação. Eu posso utilizar matriz, gráficos, estruturas de redes, então construção de nuvens de palavras, estruturas narrativas em si, e análise, que é o último ponto da revisão integrativa. Bom, na revisão integrativa eu posso usar da minha criatividade, da minha estratégia de leitura científica, de escrita científica, do diálogo entre pesquisadores em si. E o que você tem? Análise crítica de dados e apresentação de dados são a chave para comparação e identificação de padrões e temas importantes. Então, a revisão integrativa é isso. Ela utiliza todos esses métodos amplos de pesquisa. A próxima, pessoal, que é a revisão de mapeamento ou mapa sistemático. Só uma grande observação aqui, pessoal, quando se fala em tipos de revisão, não é que o autor não está colocando ela necessariamente em ordem aqui. Você pode ter, os pesquisadores, existem certas
pontos aqui que tem alguns pesquisadores que não concordam necessariamente com essa sequência. Tá? Então, mas só para nós deixarmos, você daqui a pouco pode achar que uma revisão um pouquinho mais fácil ou já trabalhou mais fácil do que outra e pode alterar essas linhas de trabalho de revisão em si, sem problema algum. A segunda, pessoal, que eu separei aqui, que eu selecionei, é a revisão de mapeamento ou de mapa sistemático. O que ela faz? Ela mapeia e categoriza a literatura existente a partir de revisões ou de pesquisas primárias, identificando lacunas na literatura de pesquisa. Então, a revisão de mapeamento, o que ela vai fazer? Por lógico, ela vai fazer um mapeamento das revisões anteriores que já são publicadas em si. E a pesquisa, pessoal, o planejamento é feito de acordo com o tempo disponível. Por isso que é importante quando se fala na questão de cronograma. Qual é o meu cronograma de pesquisa? Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso que tem o resultado de uma monografia de graduação, daqui um pouco eu não posso necessariamente pensar numa revisão de mapeamento. A minha pesquisa, talvez ela exceda o tempo que eu tenho disponível. Agora, um ponto, se eu já fiz essa estrutura, o que eu tenho de avaliação? Eu não tenho, na verdade, eu não avalio isso aí. Tá? Eu faço o que? Uma estrutura de gráfico e de tabulação, que é na síntese. Então, eu estou trabalhando o gráfico e tabulação na síntese. E eu faço a última, que é a análise, caracteriza a quantidade e qualidade da literatura. Pode identificar a necessidade de pesquisa primária ou de pesquisa secundária em si. Revisão de mapeamento. E alguns até colocam, quando se fala em revisão de mapeamento em si, a questão do levantamento bibliográfico, tá? Ou bibliometria em si. Tá? Existem alguns que colocam essa estrutura em si. Outra, pessoal, meta-análise. Combina estatisticamente os resultados de estudos quantitativos para fornecer um efeito preciso dos resultados. Planejamento, exaustiva e compreensiva. Por quê, pessoal? Ela é exaustiva porque ela pega o que existir. Então, eu preciso dedicar muito tempo para trabalhar nesse tipo de revisão, que é a revisão de meta-análise em si. Inclusive, existem protocolos rígidos para trabalho. Um outro ponto, poderá utilizar um gráfico de funil ou de floresta, que são os modelos de gráficos que se trabalha para a meta-análise. O segundo, pessoal, o que ele pergunta aqui? A avaliação. Se existe avaliação? Sim. O que permite determinar inclusão ou exclusão. O que é inclusão e exclusão, pessoal? São os critérios de elegibilidade que eu tenho. Inclusive, existem protocolos, por exemplo, na meta-análise, por exemplo, o protocolo Prisma. Então, que na verdade, ele coloca uma sequência de etapas ou de protocolo, que é para que eu siga, como pesquisador, fazer o trabalho adequadamente e seja comparável com outras meta-análises realizadas. Então, eu sou obrigado a seguir a estrutura de protocolo repassada, o que permite, e aí sim que determina incluir ou excluir, ou as chamadas análises de sensibilidade. O que eu tenho também de representação, que é a síntese aqui, pessoal? Um gráfico, é uma tabulação e é uma estrutura narrativa. Então, eu posso falar nessa parte. E a última é a análise numérica. Então, eu trabalho ela de uma forma numérica. Então, a meta-análise, pessoal, ela é muito importante no momento que você tem cronograma para trabalho. Talvez, é muito difícil um aluno de graduação fazer uma meta-análise. Primeiro, não subestimando a capacidade do aluno da graduação, mas o primeiro ponto é o cronograma. Um aluno de graduação ele não tem um cronograma disponível para fazer um tipo de revisão de meta-análise em si. Tá? Então, esse é um grande ponto. Por mais que você pense que ele tenha, depende da instituição, 6 meses ou 1 ano em si, mas ao certo ele não tem estrutura para fazer esse tempo total. Na verdade, não são os 12 meses, tem tempos então períodos que ele não vai estar trabalhando nessa sistemática. Ele pode acompanhar um aluno de mestrado, um aluno de doutorado ao longo do processo, auxiliar, sim, claro que pode, mas se entende que a dificuldade é um pouquinho maior nesse nível ainda acadêmico em si. Bom, entendido esse ponto, pessoal, da meta-análise, o próximo item que eu selecionei aqui é chamada revisão de escopo. A revisão de escopo é uma avaliação preliminar do potencial
âmbito e abrangência da literatura disponível. Visa identificar a natureza e a extensão das evidências dos estudos, geralmente incluindo investigação em curso. Então, a revisão de escopo, ela trabalha nessa sistemática de permissão de tempo em si. Então, o planejamento como permite o seu tempo. Eu vou avaliar ou não vai dar certo de trabalhar nela. Por quê? Porque essa revisão de escopo em si, ela trabalha com artigos que estão muitas vezes em andamento. Então, esse é um ponto importante. Um segundo elemento é que ela, na verdade, ela não tem a parte de avaliação. Tá? Então, eu não tenho avaliação. Como que eu vou organizar meus dados por narrativa e tabular e como que eu finalizo ela ou analiso ela, a quantidade e qualidade da literatura, desenho do estudo e de outras características peculiares que eu queira naquele momento. Tentativa de especificar uma revisão viável em si. Uma outra, pessoal, que eu coloco aqui, mais duas no caso, é a chamada revisão sistematizada ou revisão totalmente sistemática em si. Tentativa de incluir elementos do processo de revisão sistemática na revisão sistemática abreviada. Normalmente é feita no trabalho de estudantes de pós-graduação. Então esse é um ponto. Pode ou não incluir uma pesquisa abrangente, pode ou não fazer avaliação da qualidade metodológica, habitualmente narrativa com recurso a tabelas, e o que se tem no fim, o que é conhecido, identifica incertezas em torno das descobertas e delimitações das metodologias. E por último, revisão guarda-chuva ou revisão de cobertura. É aquela que eu faço a revisão das revisões em si. O que ela é? Refere-se à revisão de recolher ou de recolha de evidência de várias revisões num documento acessível e utilizável. O foco é numa condição ampla ou problema para o qual há intervenções concorrentes e destaca os comentários que abordam essas intervenções e seus resultados. Então, a revisão do guarda-chuva é isso, pessoal. Eu tenho uma grande, ela é focada por várias revisões sistemáticas, por várias, se for o caso, meta-análises, naquela estrutura. Então, ela forma um arcabouço muito maior. São revisões mais longas, são revisões de número de páginas maiores e ela traz mais informações ainda. Então, ela pega, por exemplo, cada artigo de revisão sistemática, aí vamos colocar fictício pelo menos, mas 80, 100 artigos em si. O que acontece nessa estratégia? Se eu tiver 5 bases para fazer a revisão do guarda-chuva, ter 400, 500 artigos, muitas vezes mais, são grandes revisões, são trabalhadas por pesquisadores, já que tem um bom conhecimento nessa estrutura de pesquisa científica. Você já vê que ela não é tipo de revisão para ser trabalhada na graduação. Identificação de outras revisões e não utiliza estudos primários em si. Avaliação da qualidade das revisões incluídas, que são colocadas. Posso trabalhar por gráfico, fazer tabulações, comentários narrativos? Sim. E aí o que ela vai colocar? O que é conhecido naquele momento, recomendações para a prática de pesquisa, o que permanece desconhecido e talvez seja um dos grandes pontos de trabalho em si, é essa parte do que permanece desconhecido. Por quê? Porque ele apresenta lacunas de pesquisa, ele apresenta áreas de pesquisas futuras para serem feitas. Recomendações para futuras investigações. Então, se permanece desconhecido, é uma futura investigação. Então, fechado essa estrutura, pessoal, você pode também trabalhar em outras nesse caso aqui, para que você tenha a sua estrutura de desenvolvimento. Só uma revisão que muitas vezes se fala é a revisão de visão geral. Tá? O que ela é, pessoal? Tenta pesquisar a literatura e descrever suas características. Depende de quão sistemáticos são os métodos, os seus métodos em si, a mesma coisa. Eu posso trabalhar numa estrutura cronológica, conceitual, temática. Então, a revisão de visão geral, pessoal, a revisão de visão geral muitas vezes pode ser entendida como uma revisão que eu trabalho na graduação. É aquela que o aluno pega, ele trabalha o temático, por exemplo, ele trabalha baseado nos objetivos específicos. Então, se eu tenho 4 objetivos específicos, o que quer dizer cada um dos objetivos? Qual é a temática mais específica, mais delimitada de cada um dos objetivos específicos? E aí eu posso colocar na minha revisão de literatura, abrir 4 subseções ou 4 subitens para falar sobre cada uma das
partes que eu delineei nos objetivos específicos. Então, primeiro objetivo específico, eu faço uma primeira subseção na revisão da literatura. Segundo objetivo específico, eu faço uma segunda abertura de subseção na revisão da literatura. Assim sucessivamente. Terceira para a terceira subseção e quarto objetivo específico para uma quarta subseção de revisão de literatura. Tudo temático. Posso fazer nesse formato, posso fazer. É uma recomendação interessante para que os alunos entendam, muitas vezes, essa parte de como escrever. Até o aluno, muitas vezes, entender os vários tipos de revisão de literatura, protocolos, estratégias, ferramentas de utilização mais elaborada. Muitas vezes o cronograma aperta de uma forma que não se tem tempo útil ou hábil para trabalhar. Então esse é um ponto que nós precisamos aqui também entender e colocar, deixar registrado esse ponto. E aí, pessoal, aqui já partindo para uma parte importante, o autor ele fala o seguinte, que as abordagens sistemáticas são evidenciadas tanto a nível da conduta, então, quanto como que você vai conduzir ela via protocolos, como na apresentação da literatura, e são sintetizados na descrição do método. E aí um ponto importante, especificamente essas abordagens, ela incluem o quê? Primeiro, abordagens sistemáticas para a pesquisa da literatura, como é o caso da revisão de escopo e da de mapeamento. Abordagens sistemáticas para avaliar a qualidade da literatura, uma revisão integrativa. Então você veja, olha, a escopo é a parte para a pesquisa de literatura em si, ou de mapeamento. Então o escopo, o mapeamento é para pesquisa de literatura. Agora, se eu quero uma qualidade, a qualidade, então a outra parte, posso pensar na revisão integrativa. Abordagens sistemáticas que permitam realizar a síntese da literatura, como se pode ver em técnicas como metaetnografia, síntese realista, síntese temática em si. E quarta, abordagens sistemáticas para análise da robustez e validar os resultados da revisão como análise de subgrupo, quer qualitativa ou quantitativamente, ou na análise de sensibilidade. Então, todos esses são pequenos grupos aqui que nós podemos pensar e estruturar nessa parte. E aí, pessoal, não vou entrar nessa parte de estruturas de vantagens e desvantagens, mas pode ficar para que você faça a leitura e faça o detalhamento dessa estratégia. A única que eu vou fazer uma revisão, e um ponto importante aqui é a chamada revisão de guarda-chuva ou de cobertura. O que ela é, pessoal? É uma síntese de revisões sistemáticas colocadas antes, que podem ser comparadas. Permite apenas a inclusão de revisões com maior índice de evidência e permite ao leitor uma rápida visão geral e uma lista exaustiva de comentários sobre aquela decisão ou sobre aquilo que foi colocado. E a principal fraqueza dessa revisão guarda-chuva é a logística. Para que uma revisão abrangente seja realmente útil, é necessária a pré-existência de revisões ou trabalhos já publicados anteriormente. E aí que entra, pessoal, a questão quando se fala, eu quero fazer uma grande revisão, aqui é o ponto de logística. Será que tem trabalhos suficientes nessa linha para discutir ou para que se faça essa sistemática? Então fica esse ponto de observação. Pessoal, só fazendo então um segundo ponto aqui, eu acho que é importante, eu tinha falado só fazer um, mas sempre se destaca mais um aqui, que é a revisão sistemática. Tá? Então, o que é essa revisão, pessoal? As revisões sistemáticas elas procuram reunir todos os conhecimentos disponíveis sobre uma área temática. Aqui, pessoal, você veja, a revisão sistemática ela não procura reunir artigos de revisão sistemática. Ela procura reunir os conhecimentos de artigos na área. Eu não estou pegando artigos que já fizeram revisão em si sistemática sobre uma determinada área. Nos últimos anos, com o estabelecimento das organizações, com a Campbell e a Cochrane, o que se trabalha, pessoal? Qualquer uma delas, elas têm o que se chama de protocolo. Então, se eu quero fazer uma revisão sistemática em si, eu posso usar o método Campbell ou a Cochrane para trabalhar. Só que o que acontece, pessoal?
Acontece o seguinte, é bem simples aqui de entender. Eu preciso ter cronograma, eu preciso ter orçamento para fazer. Por mais que a questão de orçamento, mas eu entro no Web of Science, eu entro na Scopus, faço as revisões, mas não é desse formato, pessoal. Eu preciso seguir protocolos para fazer essas revisões. Então, a questão de cronograma eu preciso ter disponibilidade. Em média, pessoal, para fazer uma revisão sistemática, com experiência, com grande, que você já tem uma habilidade de trabalhar, já conhece os protocolos, uma média aí de 1 ano, 8 meses, a 1 ano. Então, trabalhando afinco nela. O que acontece? Acontece que você é um tempo que você vai ter que avaliar. Será que o mestrado vai dar essa oportunidade? Será que no doutorado você vai ter essa oportunidade? Então é um ponto importante para que você pense nessa estrutura. E ele destaca que houve uma notável mudança no sentido de incluir uma gama mais ampla de desenhos de estudos, incorporando quantitativos, qualitativos e os chamados métodos mistos, são os quali e quanti. O que ele tem de, se é possível, apontar pontos negativos? Sim, restringir os estudos para inclusão num único projeto de estudo, com ensaios controlados, randomizados, como praticado nos primeiros anos da Cochrane. Pode limitar a aplicação dessa metodologia para fornecer ideias sobre eficácia, em vez de buscar respostas para perguntas de pesquisa mais complexas. Por exemplo, por que uma determinada intervenção é eficaz? Então, são elementos importantes aqui que eu posso deixar destacado para você. E aí, fechando, pessoal, nessa nossa estratégia, tendo em consideração os 14 tipos de revisão e metodologias associados aos rótulos das revisões sistemáticas, existem inconsistências e sobreposições frequentes. E entre isso, pessoal, quando você fala em consistência, na verdade, se você pegar alguns outros autores, fazer uma estrutura, os autores vão dizer coisas muitas vezes totalmente diferentes do que esses autores colocaram aqui, pessoal. E é normal, é natural essa estratégia. Por quê? Porque esse aqui é um artigo que se trabalha na área da enfermagem em si. Então, o que quer dizer? Que muitas vezes eu posso usar para a área de engenharia, para a área de administração, pode, mas podem ter autores, por exemplo, na área da administração, na área da engenharia, da economia, enfim, que eles entendam uma estratégia um pouco diferente. Eu posso usar, por exemplo, na área da educação, posso usar na área da educação, de pesquisa em educação, sim, posso. Só que tem autores que muitas vezes entendem como diferente. Então, o que quer dizer? Que os autores em si também têm as suas limitações de entender outras pesquisas no sentido metodológico. Então, nós precisamos entender essa estratégia. Se você já viu outros trabalhos, mas o outro trabalho disse que não é bem isso. Não tem problema, pessoal. A ciência também é assim. A ciência, ela tem essa certa discordância entre si. Tudo bem, tranquilo, preciso entender a minha área de conhecimento para que eu trabalhe. E ele vem para fechar. Então, ele diz inconsistências ou sobreposições frequentes entre as descrições de tipos de revisão nominalmente diferentes. Isso acontece. Atualmente não existe consenso internacional sobre os tipos de revisão sérios, coerentes e mutuamente exclusivos. É um problema, pessoal. É um problema. E aí vem o seguinte, se ele diz essa estratégia, você imagina, se você está na graduação assistindo esse vídeo, o que eu posso dizer para você, pessoal? O que eu posso dizer para você é que, primeiro, cuide do seu cronograma. Cuide do seu cronograma e do seu orçamento. Fechado esse primeiro bloco, orçamento e cronograma, o que é o segundo ponto, pessoal? Que você tem um diálogo, uma conversa muito interessante e de anotação e de pesquisa com o seu orientador. Porque para traçar essa estratégia, para traçar esses pontos, qual é o tipo de revisão que eu vou utilizar? Uma revisão um pouquinho mais simples, muitas vezes utilizando a estratégia dos objetivos, que é chamada revisão temática. Como é que eu vou tratar esses pontos? Então eu preciso entender, eu preciso fazer esse diálogo, essa conversa para que a minha revisão ande no meu trabalho em si. Então muitas vezes se tem, muitas vezes eu participo de bancas, muitas vezes que o aluno não conseguiu entender a revisão que era para ser feita em si. Então ele coloca lá uma revisão de literatura sistemática. Pô, e aí eu olho assim, no desenho metodológico, não tem absolutamente nada. Os resultados não incorporaram essa sistemática em si. Então nós precisamos entender esse ponto específico quando se fala. Aqui, pessoal,
vai ficar esse artigo para você. Ele coloca alguns pontos também de crítica. A principal crítica que tem sido feita às revisões da literatura está relacionada com a não utilização de métodos claros. Métodos formais, que são métodos explícitos ou sistemáticos em si, o que tem prejudicado o status dessas pesquisas. O que quer dizer sistemático, pessoal? Não é só a revisão sistemática com o método, por exemplo, do Prisma, que eu posso utilizar, ou outros que existam, mas sim, por exemplo, simples revisões da literatura, por exemplo, levantamento bibliográfico. Eu não tenho uma estrutura exata de etapas para serem feitas. O que eu tenho é o conhecimento da área, que ele segue um determinado padrão. Mas será que não é possível trabalhar esses padrões? Essa é uma. A bibliometria em si, também ela não existe uma estratégia bem formada, bem organizada para ser feita, que prejudica as pesquisas em si, que prejudica a estratégia de leitura para o aluno e de construção do material, como escrever a sessão de revisão de literatura. Bom, eu preciso entender qual é a revisão de literatura que eu quero colocar. Esse é um ponto. Então, pessoal, fica essas críticas aqui do autor, e eu acho que é importante esses elementos. E para nós finalizarmos, pessoal, quais são os méritos de uma revisão de alta qualidade em si? Bom, méritos, pessoal, primeiro delas, que eu preciso entender e responder a pergunta que eu estou trabalhando, a pergunta de pesquisa em si. A revisão melhora significativamente e relativamente às revisões existentes. Eu trabalho no protocolo de estratégia PICOS, o registro é da Prospero, tem diretrizes, lista de verificação e fluxograma do Prisma, ou da Prisma em si, extração de dados completa, síntese quantitativa dos dados dos estudos, se aplicável, ou a questão da meta-análise, se aplicável, classificação da evidência e a força das recomendações, por exemplo, a sorte, a grade, e declaração explícita do ponto de partida da revisão. Isso aqui, pessoal, várias delas eu não utilizo na graduação. Protocolo de estratégia, o PICOS, eu não trabalho na graduação, a não ser áreas específicas que daqui a pouco o aluno já vem trabalhando há algum tempo como aluno de iniciação científica. Pode ser que ele conheça alguma coisa nisso, mas precisa ter uma pesquisa muito avançada para chegar nessa estrutura de conhecimento em si. Falhas e armadilhas que se tem em revisões de literatura. Uma delas, e é recorrente nos alunos, subestimação do tempo para concluir a revisão. Muitos dos alunos iniciantes, juniores em pesquisas, principalmente da graduação, acham que a revisão de literatura é feita na base copia e cola. Na verdade, esse é o grande primeiro erro, existem vários outros. E o segundo deles é acreditar no cronograma, que muitas vezes, como a falta de experiência, o aluno coloca no cronograma 2 semanas para fazer a revisão. E aí o que acontece? Acontece que ele, crendo naquelas 2 semanas, é um tempo de falha, porque ele está subestimando essa estratégia. Uma boa revisão de literatura, ela vai fornecer bons materiais para a sessão de material e métodos, para a sessão de resultados e discussões, para você pensar numa prévia de conclusão, para fornecer referências bibliográficas, artigos, livros, indicações de fontes de trabalho em si. Então, esse é um ponto que o aluno ele faz essa falha ou essa armadilha, que é a subestimação de tempo. Além disso, pessoal, não se referir se a revisão já foi realizada recentemente. Eu preciso entender essa minha estratégia. Quanto que foi feita essa revisão? Esse é um ponto. Eu preciso ter um marco temporal, uma estrutura de transversal, dizer que foi nesse momento que eu fiz a revisão. Um outro ponto, pessoal, é a chamada pergunta que eu não respondo, irrespondível. E o que ela é, pessoal? Não se fala da pesquisa em si, da pergunta de pesquisa, mas se fala da sessão de revisão de literatura. Eu preciso entender ela como também uma mini pesquisa dentro da minha pesquisa em geral. Um outro ponto, fale identificar critérios explícitos de inclusão e exclusão. O que é? Quais são os operadores lógicos que eu posso utilizar? Quais são as palavras-chave, descritores que eu preciso identificar, utilizar e pensar nessa minha estratégia? Falha de transparência da revisão. O que é transparência da revisão, pessoal?
é você tentar burlar ou não colocar pontos chaves, etapas chaves da metodologia para outros autores chegarem ao seu mesmo resultado. Esse é um ponto específico e o pessoal faz, muitas vezes faz, e se coloca termos para que submeter a uma avaliação à banca e talvez a banca não pegar aquele elemento em si. Então isso é falta de transparência, é ética de pesquisa, pessoal, ou antiética na ciência. Não excluir populações de estudos duplicados em diferentes estudos. As amostras, pessoal, então a amostra 1, a amostra 2, e os artigos eles são iguais, ou muitas vezes publicados em várias, estão em bases que eu posso consultar. O que acontece? Então ele faz lá a base, vou pegar uma base corriqueira, que o pessoal muitas vezes de início utiliza, o Google Acadêmico. Então ela pega lá uma base da Web, da Scopus e da Scielo. Então o que acontece? Daqui a pouco ele tem um triplo artigo que ele está em todas as bases. Então acontece esse problema. Outro, falha em reconhecer e relatar a heterogeneidade dos estudos. Falha em reconhecer e relatar viés de estudo, tá? Os problemas, as dificuldades que esteve. E o último, fazer afirmações nas conclusões que vão além dos fatos ou resultados expostos ao longo do trabalho. Então é importante você basear a sua estrutura narrativa somente naquilo que você conseguiu pesquisar. Esse é um ponto específico da ciência em si. E para finalizar, pessoal, com uma conclusão do autor, ele coloca que existem vários tipos de revisão sistemática da literatura científica, todas elas com vantagens e desvantagens. Nesse material ele colocou 14 tipos de revisão, em que todas podem ser importantes para sintetizar o conhecimento produzido, para ajudar na tabela, para ajudar na tomada de decisão, melhor dizendo, pessoal. Pelo tipo de revisão deve-se equilibrar e ponderar o investimento de recursos e de cronograma em novas pesquisas, caso existam outras feitas anteriormente. Então, pessoal, qual é a grande questão que se trabalha em revisão de literatura? Que eu conheça meu cronograma, que eu conheça meu orçamento. Outro bloco que eu preciso conhecer um pouco, pelo menos, para a questão de uma revisão de literatura prévia, que eu conheça as palavras-chave, que eu conheça descritores, que eu conheça o meu tema, que seja mais delimitado, para fazer pelo menos uma boa revisão de literatura. Principalmente, pessoal, quando você fala em revisões mais sistemáticas, revisão sistemática com meta-análise, acontece que eu preciso ter uma certa experiência já para trabalhar. Por mais que exista protocolos, posso seguir os protocolos? Sim, posso, mas a experiência é extremamente importante. Então, se você nunca fez uma revisão, faça revisões mais iniciais, começa com levantamento de literatura em si, mais básico, estudo bibliométrico, revisão de escopo, revisão narrativa, daqui a pouco uma revisão integrativa, revisão sistemática com meta-análise em si. Então, você pode ir trabalhando vários blocos, daqui a pouco uma revisão guarda-chuva mais à frente ainda. Você vai ter uma estrutura bem importante para a condição da sua pesquisa em si. Então, pessoal, espero que posteriormente você faça a leitura desse artigo mais completo, com mais atenção, para que você, particularmente, se aproprie das informações que esse autor ou esses autores estão colocando para aqui nós trabalharmos. Então, pessoal, fico por aqui. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.